E aí, pessoal, vamos falar hoje de Furiosa, né? Um filme da saga Mad Max. E que é um filme aí que estreou agora, que tá bombando e ele tá sendo até bem repercutido até então. Vamos lá, vamos fazer essa análise que eu vou falar pra vocês se vale ou não a pena assistir Furiosa, uma saga Mad Max. Bom, o Furiosa ele pode ser considerado um spin-off da saga Mad Max, ou até mesmo o seu quinto filme, que é uma espécie de prequel do quarto filme, que alguns julgam ser um reboot, mas que eu prefiro pensar que é a continuação do Mad Max com Mel Gibson. Mas vamos lá. Furiosa, uma saga Mad Max, conta a origem que até então não sabíamos da personagem Furiosa, que buscava vingança enquanto tentava sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico e escasso de água e gasolina. Anteriormente, a Furiosa foi brilhantemente interpretada por Charlize Theron no primeiro filme, e aqui é novamente vivida por outras duas atrizes, que mais à frente eu vou falar delas, tá? Mas sem demorar muito a falar, eu posso dizer, e eu digo sem medo de errar, que é um filme levemente inferior ao seu antecessor, que é o Mad Max Estrada da Fúria. Mas que eu acredito que provavelmente vai agradar quem gostou do antigo. Muito do que é visto lá no Estrada da Fúria, a gente vê aqui também, tá? E eu não vou dizer que é de forma repetitiva, mas muito bem encaixado em outros contextos. O enredo que a princípio deveria, entre muitas aspas, focar na Furiosa, ele em diversos momentos ele abre espaço para a atuação interessante, mas não tão original, do Chris Hemsworth. Ele faz um vilão que é um pouco caricato, e muitas vezes ele é carismático, tá? Mas que em alguns momentos ele me parece um certo deus nórdico que impunha um martelo. Alguns outros personagens que a gente vai ter, que é o Immortal John, os filhos dele, são basicamente a mesma coisa do filme anterior, tá? Então não vai ter muita mudança do que a gente já viu lá para esses personagens. Já na Furiosa a gente vê uma camada diferente, a gente vê coisa diferente nela, a gente percebe mais coisas que a gente não tinha percebido ali no primeiro filme, tá? No primeiro não, né? No Estrada da Fúria, que é o quarto. E aí, por exemplo, uma dessas camadas, né, a gente vê muito que é a Furiosa criança, que é interpretada pela Alayla Brown, que faz um trabalho que é bem interessante. Porque até então, essa menina não tinha trabalhos assim de grande relevância. Eu não vi nenhum filme assim. Tem um filme dela do Gênio, que é com um ator que eu esqueci agora. Mas tem um filme lá do Gênio que é interessantezinho, tá? Mas eu não me lembro dela nesse filme. E claro que também tem a Anya Taylor-Joy, que faz a personagem, né, na sua fase adolescente e ali também naquela fase adulta, né, bem próximo ao que a Charlize Theron fez. E assim, se a gente for comparar ela, porque assim, é difícil não comparar, né, ela a Charlize Theron, até porque elas interpretam a personagem em fases parecidas da vida, tipo, bem próxima, não tem como não comparar. Eu acho que ela manda bem, sabe? Mas também não quer dizer muita coisa, né? Porque a Furiosa é um personagem que também não fala tanto, que não traz. Então vai muito da expressão. E eu acho que até a expressão da Furiosa é uma coisa mais, né, contida. Então não é uma coisa tão difícil de fazer. Então ela entrega bem, sabe? Não é uma coisa que fica devendo. E eu acho que tá ali no mesmo nível. Eu não achei tanta diferença mesmo. A gente tem o Tom Burke, né? Que faz um papel meio que interesse amoroso e meio mentor, sabe? Ele é meio que um mentor dela, mas também se torna ali meio que um interesse amoroso. Também esse personagem, assim, tipo, ele é um personagem que também não é nada demais. Então, ele cumpre o papel dele lá, que é meio que ser esse mentor, que é ser esse meio romance dela. E ok, nada mais que isso. Também é interessante ver a dinâmica do Hemsworth com as duas atrizes, tá? As duas que interpretam a Furiosa. É interessante, apesar de que como elas têm uma atuação mais contida e a dele é extremamente alegórica, chamativa, né, em diversos outros aspectos, mas também é legal ver, tipo, porque realmente é um contraste, né, do personagem do Chris Hemsworth com as Furiosas, né, tanto a criança quanto a adolescente. Tem o Immortal Joe, né, que a gente pode ver ele
por uma outra perspectiva, apesar de tipo, não ser muito diferente da outra, mas a gente vê ele por outra perspectiva, por outro lado. Só que não é também o suficiente pra dizer que eles aprofundaram tanto esse quesito. Então, tipo, a gente vê por outro lado, mas também ele tá no outro lado. Tipo, você sabe que ele tá em uma posição diferente, mas não é nada que eles aprofundem que vai ser tão discutido assim no filme. E aí, né, se a gente for falar do diretor, aí muito é falado que o George Miller, né, é conhecido por evitar aí o uso de CGI. E aí teve gente que falou que por ele usar CGI nesse filme, porque ele usa, iria diminuir a qualidade, né, a qualidade técnica do filme. E, cara, assim, eu posso falar pra vocês, sem medo de errar, que em momento nenhum o CGI é gritante. Eu acho que ele é usado muito, assim, em alguns detalhes de algumas coisas, muito pontualmente, então não é nada que eu vá dizer pra vocês que vai atrapalhar a experiência. Ah, não, porque George Miller tem que fazer tudo assim. Não, mano, o filme dá pra ver assim, tipo, ele tem uma qualidade que se equipara ao Estrada da Fúria, tá? Apesar de que eu acho o Estrada da Fúria ainda melhor, tá? Então é algo que não vai interferir ali na sua experiência, né? E também na experiência de espectadores ali mais casuais, né? Que vão assistir os filmes, porque tipo, viram lá o 4 e vão lá assistir, né? Diferente da galera que já conhece toda a franquia do Mad Max e por aí vai. E aí tem toda a saturação de cores, né? De cores quentes, né? De um mundo em que água potável vale mais que gasolina e vice-versa. Dentre outras coisas, né? Furiosa, se a gente for resumir bem, ele repete a fórmula do antigo. Por ele não, tipo, tentar inovar tanto, ele fica ali seguro, sabe? E, tipo, facilita a forma de quem olha pro filme. Então, tipo, se você tava esperando realmente ver algo muito semelhante em qualidade técnica, em quesitos gráficos, em visual, é o que Furiosa entrega. É muito semelhante ao que a gente viu antes no Estrada da Fúria. Só que com uma história diferente, com alguns personagens diferentes e alguns personagens interpretados por pessoas diferentes. Mas é um filme que é muito legal. Eu acho que ele tem... Apesar dele ser inferior ao Estrada da Fúria, ele pode ser considerado um dos maiores filmes de ação. Ele possui boas atuações e não decepciona quando a gente fala de um filme da franquia Mad Max. No fim de tudo, gente, é um filme que é legal e, se eu for mais espontâneo, né, é um filme de ação que, dos que eu assisti ultimamente, que só vai ficar pra trás mesmo do Estrada da Fúria. Tipo, eu não lembro outro filme de ação tão bom quanto esse. Teve o dublê agora que foi bastante legal, né, que eu não fiz crítica, mas é um filme também bem interessante e que tem bastante ação e comédia. E eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar de Furiosa, né? Posso falar que, bem resumidamente, que ele é inferior ao Estrada da Fúria, mas é sim um ótimo filme. Não é um bom, é um ótimo filme. Muito divertido, imersivo e muito bonito de assistir também, tá? Então, essa é a minha avaliação de Furiosa. Beleza, galera? Remember me. Não esqueça aí de deixar aquele socão no like, de se inscrever no canal, tá? E também dar uma olhada lá no canal do Milton, que é o Fandom Geek, Milton e Companhia, que eu faço live lá de vez em quando. Então vão lá dar uma olhada no canal, que é um canal bem interessante também, que a gente fala também de cultura pop, a gente fala de notícias, a gente fala de muita coisa interessante lá, certo? Então, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido o vídeo e até a próxima. Valeu!